Então, vamos lá, né, gente? Capítulo 11, Infortúnios, da obra Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco. A gente explica tudo, porque agora vai ficar no YouTube, né? Então, aí, alguém que quiser olhar, já olha lá do que a gente está tratando. Então, vamos lá. Do ponto de vista humano, então a gente já tem uma ideia de que não vai ser um ponto de vista elevado, certo? Certo? Então, ver o que a gente tem que mudar de conceito. Olha aí a questão racional para vincular a fé. Do ponto de vista humano, infortúnio ou desgraça significa tudo que perturba a comodidade. Isso é infortúnio, conforme o equivocado, aí podemos já incluir essa palavra, o equivocado entendimento do homem. Infortúnio ou desgraça é tudo que perturba a comodidade e contraria as ambições imediatas em que se compraz a criatura humana. Só dela falar isso já nos lembra uma mensagem do Evangelho. Qual? Lembram? A mensagem no capítulo 5 de Delphine de Girardin. Eu aprendi com a Malu a falar um pouco de algumas palavras alguns nomes, pelo menos, em francês. Eu falava antes Girardin, mas ela, não, João, é Girardin. Eu não, é minha filha. Quem de faz francês é ela. A desgraça real, lembram daquela mensagem da desgraça real? Todos os homens falam que conhecem a desgraça, mas quase todos eles se equivocam. Eu vou falar aqui a respeito da desgraça real. Um infortúnio, como coloca a Joana, tem que ser analisado mais pela consequência dos fatos do que pelo próprio fato. Às vezes, um fato que é agradável de início, mas que leva a consequências graves, ele é muito mais infeliz, apesar de ser agradável no início, de fatos que, ao contrário, levam a algum constrangimento, e às vezes um vivo constrangimento, mas que tem consequências salutares. Aí ela põe o exemplo. Imagina a tempestade, que a tempestade arranca árvores. Então, parece algo ruim. Não, mas a tempestade limpa a atmosfera de miasmas pestilenciais e mortais. Então, aquilo que derruba a árvore, mas que leva à construção de uma atmosfera salutar, que evita que o homem cometa crimes e evita que o homem adoeça ainda com mais frequência, é algo salutar. E que nós devemos, então, julgar os acontecimentos do que é uma desgraça real, do que não é, porque nós vemos a desgraça real na morte de uma pessoa, num credor que nos ameaça a cobrança de uma dívida, né? Enfim, a gente vê a desgraça no que a Joana diz aqui, em algo que perturba a comodidade e contraria as ambições imediatas. E nós estamos equivocados. Que a desgraça real não é isso. A desgraça real é aquilo que começa bem e termina mal. E então devemos nos colocar do ponto de vista da vida futura, porque uma vida de sofrimento, de aflições, com a morte cessa aquilo e tem início a bem-aventurança. Isso é felicidade. Agora, se nós estamos levando a vida na busca de ambições imediatas, de repente, vamos dar de cara com a infelicidade real, em que estaremos lançados a abismos profundos, nos quais lá vamos ranger os dentes, gritar impropérios. Lembram? Então, a racionalidade
tem que nos levar a mudar o conceito do que significa infortúnio, porque infortúnio é a ambição imediata. Infortúnio é a busca do prazer atual. Infortúnio é a vã satisfação da alma na terra, os gozos terrenos. Então, vamos lá. Educada por técnicas, olha o nosso processo educativo. Educadas por técnicas de condicionamento para colimar, para visar, para mirar o quê? Resultados utilitaristas, imediatos. Porque a doutrina utilitária é isso. O que é bom? É aquilo em que traz uma satisfação e um prazer imediato. E o que não é bom é aquilo que não traz esse prazer imediato. E nosso processo educativo é para que as nossas crianças e jovens visem um resultado útil e imediato. Não obstante, apesar das vinculações religiosas que se permite, mas uma religião de superfície, sem um entendimento profundo, a religião é de superfície, em que eu leio o livro mais para desencargo de uma consciência pesada, em que eu vou a um templo religioso mais para aliviar o meu próprio coração, porque faz tempo que eu não vou lá. Mas, fora isso, depois de lá, continuo a levar uma vida desregrada. E onde vão parar os religiosos de superfície? Algum vínculo religioso superficial. Aí dá uma olhada no livro Ação e Reação, de André Luiz. Né? As regiões infernais, conforme a palavra do próprio livro, em torno da mansão paz sem receber atendimento. Então, nossas crianças são educadas por uma falta de racionalidade relativa a um conceito incompleto a respeito do que é o infortúnio, do que é uma desgraça real, levando-as a visar resultados imediatos apesar dos vínculos religiosos do superfície. Os seus agitados passos a levam a criatura humana quase sempre a interesses materialistas, fazendo-a, por consequência, atormentada, aflita e infeliz. Agora sim, observado, no entanto, do ponto de vista espiritual, o infortúnio, que poderia significar verdadeira desdita, para os desarmados morais, quer dizer, quem não tem o conhecimento, quem não tem conhecimento a respeito das leis morais, não desenvolver a tal ponto, faculta, permite o infortúnio com a visão mais profunda da vida espiritual. Faculta, permite aos que sabem entregar-se a Deus. Os infortúnios permitem aos que sabem entregar-se a Deus conquistas que se transladam para a vida imortal. Da aflição de hoje, construímos a bem-aventurança. Mas essa frase, bem-aventurados os aflitos, para quem não possui conhecimento moral, é algo incompreensível. Mais do que isso, para outros, é um engodo, é uma enganação. Mas, para quem está armado moralmente, vai tirar a bem-aventurança do infortúnio. As dores, de qualquer procedência, as dores, as injunções, as imposições, de todos os tipos, de todas as naturezas, as enfermidades ditas incuráveis, a presença da pobreza material, a ausência dos valores amoedados, a ingratidão das pessoas amadas, representam, para quem tem o conhecimento moral,
que se põe do ponto de vista espiritual representam apelos. Representam apelos para o espírita calceta, para o espírita um tanto condenado pelas suas vidas pregressas, um tanto atrabiliário, um tanto agressivo, um tanto colérico. Para cuidar, um apelo para que ele faça o quê? Cuide antes da sua renovação e, por consequência, da sua ascensão moral. Então, vejam, que dor eu tenho? Todas as dores. Mas que imposição eu vivo? Todas as imposições. Mas eu tenho enfermidades incuráveis. Eu sou pobre materialmente, não tenho valores amoedados e ainda as pessoas próximas me são ingratas. Tudo isso é um apelo para que nós nos renovemos. Desses degraus difíceis, podemos construir a nossa ascensão moral. Provas e expiações de qualquer monta são necessidades elaboradas por nós próprios, a fim de repararmos as faltas cometidas. Estamos vivendo provas? Estamos vivendo expiações? Sim, nós construímos para o nosso próprio bem, já que servem à reparação das faltas cometidas. Encontrando todos nós na dor que se deve superar, encontrando o quê? Os recursos valiosos para a libertação dos gravames inditosos e para a construção da paz da consciência. É aquilo que falamos no estudo do livro anterior, de nódulos de energias desequilibrantes, de quistos profundos nas nossas almas relativos ao erro praticados em vidas pregressas. Disso nós temos que fazer a nossa paz. Não são, portanto, desgraças reais, volta a mensagem de Delfim de Girardin. Não são, portanto, desgraças reais os chamados infortúnios, conforme conceituam as convenções do utilitarismo e do imediatismo. Utilitarismo. Oi. Então, a gente tem que mudar o pensamento, ela está falando, né? Pensar agora que as desgraças que a gente considerava infortúnio, que do nosso ponto de vista, agora tem que pensar que se vem um problema, vamos dizer, a desgraça para nós, que bom, né? Isso. É isso aí. Que bom, né? Porque agora, não, ainda bem que eu estou com problema, não é assim? Vamos crescer em cima disso. Isso. É isso aí. E é interessante porque a análise, por exemplo, por que nós vemos que um problema para nós, a gente pensa no agora, no momento, né? Isso aqui está chato. E a gente, é como a Alexandra fala, se a gente olhar aquela dificuldade e ver, e procurar lançar o olhar um pouquinho para frente, a gente vai saber que aquilo vai passar e que vai vir uma situação diferente, né? Essa visão assim, de delatar, vamos dizer assim, a nossa visão que é importante, né? Que quando chega uma dificuldade, a gente já descabela, já grita, já chora, já esperneia, pensando só no momento. E, às vezes, é tão simples, às vezes, no dia seguinte, aquilo lá já não é mais aquilo, já mudou de figura, né? É interessante isso, né? Verdade, toda a razão. Verdadeiro. Então, vamos lá. O verdadeiro infortúnio. O que é infortúnio verdadeiro? Naturalmente, conforme a visão espiritual, muito mais ampla. O verdadeiro infortúnio pode ser encontrado na ausência da fé em Deus, com o impositivo de prosseguir-se caminhando entre dores e desasperações, sem os arrimos, sem o apoio, sem o amparo abençoados da crença,
os apoios abençoados da esperança. Né? A falta de compreensão da bem-aventurança originária da aflição para o aflito que não tem esse conhecimento pela uma falta de fé em Deus, isso é um infortúnio verdadeiro, porque ele crê que aquela dificuldade dele durará para sempre. E não tem essa visão da Alexandra e da Marli, de que os sucessivos dias, conforme a resignação, diminuem as marcas da alma. Infortunados estão aqueles que traíram a consciência. Infortunados estão aqueles que se enganaram a si mesmos, sem se dando conta do delito, apesar do apelo da razão, que desperta alguma coisa e diz, isso não foi certo. Do apelo da razão e deseja fixar-se a razão vitoriosa sobre o instinto. Mas a pessoa não consegue. Ela trai a sua consciência, faz o que não deve, apesar da razão dizer, não faça isso, não faça isso. Ela busca nem se dar conta do delito praticado. Verem-se assinalados pela imperiosa necessidade de redimir-se e não poderem. E resgatar e não poder resgatar. De tentar sanar e não poder sanar. De tentar se libertar e não poder. Prosseguindo estiolados, prosseguindo desfalecidos, definhados pelas conjunturas perniciosas a que se afervoram. Sim, sim, isso constitui para tais, uma desventura das mais rudes, porque essa desventura anestesia o espírito, faz dormir o espírito, acanha o pensamento, constrange a energia mental e dilui a esperança do porvir, pela falta de um alento, pela falta até de um conhecimento que traga ânimo, de uma fé esclarecida que traga inspiração e força, pela falta de alento e das reservas de forças necessárias para se construir a alegria que decorre da resignação. Mas quem tem um conhecimento que traz uma esperança, que traz uma paciência, uma abdicação, apesar das dores, ela se conforma, ela se resigna, ela construirá a alegria. Há, porém, entre os que experimentam infortúnios, aqueles que no estrugir das dores, no atroar das dores, no estrondear das dores e na concussão das angústias, quer dizer, uma comoção violenta, numa emoção forte que é um abalo das angústias, perseveram confiantes. Perseveram tranquilos. Então, algo que surgiu numa imensa dificuldade, num momento inesperado. Mas, toma um baque inicial, às vezes. Outros nem isso, pelo grau de fé. E perseveram, de qualquer forma, ambos. Com ou sem choque inicial. Perseveram confiantes, aguardando o auxílio da divina misericórdia, sem rebeldia e sem recriminação, quer dizer, sem blasfemar contra Deus.
podendo exalçar, podendo levantar o amor e agradecer os sofrimentos, que, na verdade, os sofrimentos nos lapidam. De uma pedra bruta vai se formar um diamante. De um seixo que rola nas dificuldades da corrente de água, ele vai estar bem mais belo, arredondado. Dos infortúnios, o espírito consciente possui uma fé clara e busca trazer para a sua vida, vivê-la, retira sempre bênçãos de consolação, bênçãos de equilíbrio. Se permanecendo fiel a si mesmo, se permanecer, né? Se permanecer fiel a si mesmo e ao Pai Criador que o destina à aventura. Muitos desavisados consideram que a perda das pessoas amadas, mas ele não tem aviso. Aviso da voz espiritual superior, aviso do Consolador prometido. Acreditam que a perda das pessoas amadas é verdadeira desgraça, quando em verdade morrer não é finar-se, não é consumir-se, mas libertar-se. Né? A mensagem também do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo de Samson, perda de pessoas amadas. Né? Por que você queria que ele ficasse na terra? Para que ele tivesse aventura entre os homens? Mas não seria preferível aventura nas colônias espirituais superiores, entre os espíritos de progresso? Quem sabe na vida, na Terra, não ia levá-lo a consequências talvez muito graves. E após uma vida de ventura terrena, ele caia em regiões abismais após a morte. Lembra a mensagem de Samson? Incontestáveis pessoas se queixam de infelicidade diante de enfermos queridos, que se demoram amarrados a paralisias constritoras, para eles, anelando a morte como bênção. Quer dizer, tem algum familiar meu que está com uma paralisia constritora grave, e eu, com a minha falta de raciocínio claro, desejo até que ele morra, porque vai ser uma bênção para ele. Mas a bênção está sendo a paralisia constritora. A bênção está sendo a paralisia que limpa o espírito, que melhora o espírito. Aí esquecidos de que a imobilidade de hoje resulta da má direção que antes deram aos próprios passos. E, portanto, a paralisia constritora é o que vai retornar a uma boa direção que conserte os passos. E talvez a morte antes da hora não tenha essa finalidade redentora da má direção voluntariamente buscada em vida anterior. Pais desarvorados, pais desorientados, desguarnecidos, desaparelhados, o que tiram do não conhecimento de uma fé raciocinada, tiram a revolta. Pais desarvorados se revoltam, crendo-se infelizes, inditosos, ao receberem nos braços que aguardavam um ser perfeito, esses braços, receberem um filhinho hebetado, receberem um filhinho debilitado, entorpecido, embotado, idiotizado, débil ou marcado por anomalias outras que o afeiam.
que o tornam feio e o entristecem. E preferem não acreditar, não, que a justiça superior lhe devolveu aquele ser que devolveu aquele que ajudaram a infelicitar-se no passado. Quer dizer, nós próprios ajudamos para que os nossos sejam como são. Sejam dificuldades físicas, sejam dificuldades psíquicas. O desentendimento que a minha esposa hoje me oferta foi eu mesmo que construí nela em vida anterior. Sim? E nós nascemos com as nossas obras. Os que estão ao nosso lado são quadros nos quais nós pintamos aquela obra. E a pessoa vem conforme nós contribuímos para que ela fosse como é, física e psiquicamente. E a justiça nos devolve aquele que nós ajudamos a se infelicitarem no passado. Ora, retornando com os sinais da desdita, da desventura, do infortúnio, num corpo de expiação redentora, que nós empurramos a pessoa nessa direção. Para recuperação nossa e deles. Pessoas reduzidas à miséria econômica acreditam-se presas da adversidade e rebolcam-se e se reviram e se revoltam e se precipitam desarvoradas, desnorteadas, desorientadas, em injustificável desespero pela miséria econômica, quando poderiam recorrer aos tesouros da oração, aos tesouros da paciência, mediante o trabalho contínuo com que se credenciariam a tentames de outra relevância. Sim, a prova da dificuldade financeira é a conquista da resignação. Todos passaremos, todos já passamos. E alguns passam agora, outros não. Mas é ensino para todos nós, oração e resignação. Porque do desespero, qual solução advirá? Nenhuma. Pelo contrário. Pela revolta contra Deus, quais as consequências? Mesmo no plano físico, ainda mais no plano espiritual. Não entra em colônias espirituais alguém que esteja desesperado, revoltado contra Deus. Sabiam disso? Por mais que os espíritos superiores desejem colocar aquela pessoa para dentro, e algumas vezes colocam, mas que se o desespero permanece, se a revolta permanece, esses mesmos espíritos superiores podem botar a gente para fora. Bota para fora da colônia espiritual, como faz o ministro Sanzio no livro Ação e Reação. Ele tem poderes para dizer, essa pessoa ainda não está preparada. Ela não correspondeu às nossas expectativas. Põe ela para fora, depois ela volta. Dor. A dor nossa é, advertência. Dor é lição que ninguém deve desprezar. Sim, há infortúnios que elevam e infortúnios que desgraçam, conforme nós o recebemos. E nós o recebemos conforme temos ou não uma visão espiritual. Um ponto de vista espiritual, porque se o ponto de vista for humano, os infortúnios recebemos como desgraças. Mas se temos a visão espiritual, uma fé reflexiva, raciocinada, dos infortúnios nós tiramos elevação.
Essa é a ideia. É desgraça. A fuga covarde pelo suicídio, através de cujo ato o homem se rebela contra Deus e contra a vida, rompendo, tresloucado, desvairado, enlouquecido, os compromissos de reabilitação para se livrar do problema. Essa é a vontade, mas não é essa a consequência. Para se atirar nos poços sem fundo. Poços sem fundo das dores tão severas que a gente não pode imaginar. E dos remorsos sem fim, sem termo, sem fim. Sabe aquele rei recebeu lá as pessoas na festa de casamento. Entrou alguém, você está sem a túnica nupcial. Põe ele para fora. Põe ele para fora. Lá haverá prantos e ranger de dentes. A gente lê a mensagem de Jesus e não entende o sofrimento nas palavras. Porque é o pranto mesmo, pranto, um ranger de dentes a ponto de ser loucura. Não é o ranger de dente do bruxismo de quem está dormindo. É o ranger de dente de desespero. Um grau aflitivo, a ponto de, como diz André Luiz no capítulo 1 do livro Nosso Lar, eu gritava frequentemente sem fim, e do meu desespero, quando eu silenciava, parecia ouvir dores mais significativas que a minha. E, às vezes, pelas gargalhadas dadas, alguém me parecia louco. E, num momento ou no outro, era imperioso fugir das manadas gigantescas de seres animalescos. E, vez ou outra, quando eu tinha alguns minutos de descanso, eu era acordado por rostos diabólicos e monstruosos. Nesses locais, pranto e ranger de dentes, sem dúvida, dores inimagináveis. E olha que André Luiz estava num lugarzinho simples. Ele não estava em regiões abismais profundas. Então, o suicida, sem um conhecimento, sem o evangelho de Jesus libertador, acha que procurando a morte vai se livrar de um problema, cai num poço sem fundo, de dores inimagináveis e de remorsos que parecem não terminar. Suplício sem conforto. Então, não vai ter conforto. Castigo sem conforto. Punição educativa, naturalmente. Sem conforto. Para o homicida de qualquer classe. Riquíssimo. Mediano, pobre. Homicida. Que roubou a vida do seu irmão, dirigido pelo ódio. Dirigido pelo ciúme. Dirigido pela suspeita, pela ganância, pela revolta, ou até mesmo pela piedade, quer dizer, pela compaixão. Ele está paralisado, uma paralisia constritora. Aplica a eutanásia nele. Vai levar isso a suplício sem conforto. Agora pensa. Se a relação é de ódio, se a relação é de ciúme, é de suspeita, é de revolta, é de ganância, a pessoa não foi assim. No primeiro momento que sentiu ódio, matou o outro. No primeiro momento que teve inveja, que teve ciúme, que suspeitou, estou suspeitando dessa pessoa, foi ela que fez mal ali para o meu filho, para a minha esposa, fez isso, fez aquilo, estou na suspeita. Tem um prazo. Então, essa pessoa, nesse prazo,
Ela arquitetou até o assassinato, quando ela poderia ter construído nesse mesmo prazo o perdão, buscado a oração, se livrar do sentimento, tentar construir em si um conhecimento. Eu sou um solo, lança em mim uma semente de Jesus. Não. Nesse mesmo prazo, ele deu asas ao ódio e levou à arquitetura de um crime, pelo ciúme, pela suspeita, pela revolta, pela própria piedade, arquitetou o assassinato. Aí, como diz o Evangelho, mensagem de Agostinho, não lembro qual capítulo, essa pessoa é 100 vezes mais culpada que um bandido que entra numa casa e quer roubar a casa, por cupidez, ele quer ser ganancioso, ou até por necessidade, por fome, e naquele imprevisto mata alguém. Esse primeiro, que matou arquitetando em função de ódio, de ciúme, de inveja, ele é 100 vezes mais culpado que o bandido que quer roubar uma televisão por necessidade ou mesmo por desejo de ter as coisas. Eu não entrei aqui para matar, eu quero roubar, mas foi o jeito. Quer dizer, no momento de exasperação, até a pessoa matou. O outro não. Esse outro arquitetou. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem de Agostinho. Vê, sei lá, no Amai os vossos inimigos. 100 vezes mais culpado. O santo e o apóstolo, o anjo e o missionário são trabalhados na forja ardente do sofrimento purificador. Quer dizer, vem o Chico aqui, vem o Divaldo. Quando eles nascem, eles são iguais ao que eles vão sair após a vida? Não. Eles se construíram. Eles adquiriram naquela vida um caráter santificado, um caráter apostólico, uma postura missionária e angelical. Como? Na forja ardente do sofrimento que purifica. O sofrimento deles é igual ao nosso, só que do sofrimento eles fazem cantar uma balada sonora de um violino suave, de uma harpa bonita. Enquanto alguém sem o conhecimento da fé, do mesmo sofrimento da forja ardente e purificadora, retira gritos de impropérios contra Deus. Não dá. O santo apóstolo anjo passaram pela forma da bigorna e no malho das aflições que suportaram e venceram. Tarefa sacrossanta, tarefa duplamente santa, está reservada ao Espiritismo. A de preparar o homem para o quê? Para as circunstâncias nem sempre agradáveis. Mas essa tarefa é sacrossanta. Ela é santa duplamente em relação a buscar auxiliar aos outros, a buscar estudar. O Espiritismo nos reserva a tarefa de muito mais mérito de nos preparar para passarmos por circunstâncias difíceis, pela qual naturalmente vamos defrontar no nosso caminho de redenção. Quer dizer, temos que passar por isso para nos redimir, porque em vida anterior fizemos isso aos outros que nós passaremos. E ainda como somos espíritas ou procuramos ser, aquela dificuldade, ela é nem sempre agradável, vem um pouco diminuída pelo esforço que fazemos de trabalhar, mas vem. Mas vem. E é redentora. Diminui o grau de redenção pela dor conforme o movimento para a frente progressivo. Mas vem. E ele gera um duplo
bônus hora de progresso para nós. Puxa, olha só, o João, rapaz, quando ele começou a falar da doutrina espírita, era muito orgulhoso. Ninguém podia contestá-lo, porque ele já ficava todo vermelhão e alterado. Olha agora, está ficando docinho, está ficando mansinho. O que é isso? São as circunstâncias nem sempre agradáveis, redentoras, pelas quais ele precisa passar. Todos nós. João, só que o conhecimento também nos dá resiliência, né? Isso é incontestável com o Espiritismo, porque ele mostra, por mais que a gente não saiba especificamente o que nós fizemos, mas a gente tem já o conhecimento de que alguma coisa nós fizemos. E isso, aliado à fé, nos dá resiliência para atravessar o caminho, né? Com mais força. Lógico que de vez em quando a gente resbala também, porque... E eu acho que muito mais quando atinge os nossos filhos, né? Às vezes, isso nos dói muito mais. Mas só que são coisas que eles têm que passar. Só que com a fé, pelo aprendizado da doutrina espírita, fica mais... Pelo menos a gente tenta, né? Andar com mais força, passar com mais força os tropeços aí. Ao passo que quem não tem uma doutrina consoladora dessa aí se desespera. Eu estou lembrando aqui que o caso específico do meu sogro seria essa paralisia constritora que você falou, né? Porque ele foi dormir bem e levantou com uma Guillain-Barré, tá lá na UTI ainda, sem nenhum movimento. Então, a gente pensa, às vezes eu fico pensando, nossa, como que deve ser? Você tem que estar enfrentando você mesmo, né? E não tem como correr. Você não tem que falar, vou dormir agora para não enfrentar os meus pensamentos. Então, deve ser assim, uma situação muito difícil. E ao passo que se a gente vem com um pouco do conhecimento e tudo isso nos consola com mais facilidade, né? É verdade. Tudo verdade que você disse. Completamente dentro da própria mensagem que a Joana está trazendo para nós. Então, vamos lá. Ensinando-lhe, quem nos ensinando? Espiritismo. Ensinando ao homem que cada um é o construtor do seu próprio destino. Recebendo, agora a gente recebe o Espiritismo já tendo um trecho de caminhada. Então, o conhecimento do Espiritismo traz a consciência daquilo que nós fizemos. E como colocou a Deise, nos dá resignação, nos dá resiliência, mas vamos receber conforme produzimos. Concede-lhe o Espiritismo a indispensável maturidade para conscientizá-lo quanto às responsabilidades decorrentes dos seus atos, resignando-se com o que fizemos e melhorando o comportamento na recepção daquilo que fizemos e para que também não voltamos a aumentar as dívidas, que, pelo contrário, pelo trabalho, possamos, né, adquirir créditos a compensar os débitos de vidas anteriores. Assim, a dor, o agravo, né, o insulto, a ofensa, o vexame, a desonra, o dano, o agravamento da própria dor, a angústia e o desespero são terapêuticas vigorosas da vida, para que o enfermo espiritual, que somos todos nós, e somos enfermos espirituais inveterados, entranhados, enraizados, muito antigos, se preocupe com o quê?
com a cura real e não as aparências. E se volte, não de forma intermitente, mas de forma definitiva, para os elevados objetivos da vida maior, em cujo rumo se encontra desde agora. Lá chegando, quando a desencarnação o despir da transitória indumentária em que marcha, tentando a felicidade que só mais tarde alcançará. Só mais tarde alcançaremos a felicidade. Por aqui, pelo menos a resignação, e já é algo do albor da felicidade. Só alcançaremos a felicidade após resgatados os compromissos atrasados. Então pensa, quantas pessoas não fizemos sofrer, quantas famílias. Aí se vai falar em famílias, porque monte se fizemos... de promissória atrasada, né? Promissórias atrasadas, Se fizemos mal a alguém, fizemos mal a uma família, porque, como disse a Deise aí, às vezes sofro mais pelos meus filhos. Sim. Então, outros, às vezes, fizeram os nossos filhos sofrer. Então, nós fizemos os filhos dos outros sofrerem em vida passada. Por consequência, fizemos toda uma família sofrer. Então, temos que resgatar esses compromissos. E as dores chegam com esse fim. Porque do resgate surge para nós a felicidade. Beleza, gente? Beleza. João, ali naquela parte do suplício sem conforto que você falou, né? O item 15 do capítulo 12 do Evangelho é a mensagem de Santo Agostinho. É a mensagem de Santo Agostinho, né? O capítulo 12 é o amar os nossos inimigos, né? É isso aí. Tá? É lá nele que ele fala a respeito exatamente do bandido que é mais perdoado do que aquele que programa, planeja, tem conhecimento da coisa. Exatamente. Muito bom. Beleza, gente? Beleza. Então, agora vamos à prática, né? Esse é importante. A prática com o pessoal aqui de casa. Né? Sim, começa aqui, né? Começa aqui. Vamos dizer assim, eu tenho um fardo lá em cima, é o João. É isso aí, gente. Então, quem faz a oração para nós? Só não pode virar figueira. Não pode, vamos produzir frutos. Eu mesmo vou fazer, então. Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos, buscando tornar vivo em nós esse teu conhecimento que há de, no futuro, nos trazer a paz. Sabemos, Senhor, por essa doutrina, que nos quer confortar, que em vidas pregressas, por atavismos passados, nós próprios ferimos e fizemos sofrer muitos corações. Jesus auxilia-nos a estarmos resignados diante das provas justas que devemos sofrer, justamente para alterar de uma forma definitiva a nossa vontade na boa direção de construir a paz e o amor em outros corações, justamente para que esses sentimentos nasçam definitivamente em nós, de forma que nós nos asserenemos
e possamos efetivamente dar um sorriso sereno, jovial e permanente para nós mesmos, construindo uma paz em nossos corações que jamais tivemos. Nesse processo, Jesus, diante de determinadas circunstâncias ou pessoas, quando os quistos de pensamentos equivocados do nosso subconsciente vir à tona e desejarmos repetir os erros do homem velho. Ajuda-nos, Mestre, com teu corpo de doutrina, silenciarmos e darmos a esses novelos outras direções, para que nós libertemo-nos de nós mesmos, das vontades de práticas inadequadas que levamos os outros às quedas e aos erros, errando nós mesmos. Assim, Senhor, ajuda-nos sempre a vigiar e a orar pedindo auxílio de espíritos superiores a nós nas virtudes, para que justamente nos façam recordar esses ensinos, eles possam ser produtivos em nós mesmos e não sejamos, então, como figueiras bravas, mas estejamos a produzir frutos doces para nós mesmos e para os outros corações. Abençoa-nos hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, gente. Beleza, gente. Depois eu posto, João.